Boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto, eu sou o Jacinto Malungo. A economia angolana cresceu 3,13% em 2025, após uma expansão de 4,95% em 2024, enquanto a previsão oficial aponta para um crescimento de 4,17% em 2026. O dinamismo continua a ser sustentado, sobretudo pelo setor não petrolífero, mas os dados ainda não permitem concluir que exista uma diversificação económica plenamente consolidada, devido à contínua dependência do petróleo e à fragilidade do emprego. A desaceleração da inflação de 27,5% em 2024 para 11,6% em abril de 2026, a redução da dívida pública para 48% do PIB e o reforço das reservas internacionais revelam maior estabilidade macroeconómica. Contudo, esta melhoria deve ser analisada com prudência, porque a redução da inflação não significa recuperação imediata do poder de compra, num contexto em que o custo de vida continua elevado. Os setores dos transportes, telecomunicações, indústria transformadora e comércio apresentaram um crescimento relativamente relevante, acompanhados por uma expansão do crédito à economia. Ainda assim, há sinais de fragilidade social. O desemprego, como disse, manteve-se em 21,3% no primeiro trimestre de 2026, com forte peso do emprego informal e agrícola, enquanto a insegurança alimentar também continua elevada. Pensamos que o principal desafio da economia angolana já não é crescer, mas transformar este crescimento macroeconómico em melhoria efetiva das condições de vida dos angolanos. Desempenho recente da economia angolana é tema para ir direto ao ponto com Domingos Sobrinho, diretor nacional para os estudos socioeconómicos do Ministério do Planeamento. Dr. Domingos Sobrinho, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Jacinto. Boa noite aos telespectadores. Primeiramente, deixa-me dizer que é uma honra estar aqui em representação do Ministério do Planeamento para falar sobre a evolução recente da economia nacional e desmistificar alguns mitos relativamente ao desempenho positivo que temos vindo a observar até o momento. Quais seriam os principais mitos, como lhe decidiu chamar? Nós temos visto a economia a crescer 3%, 4%, às vezes nas previsões o governo é mais otimista, por exemplo, que o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial, enfim, dependendo da organização internacional que faz a previsão. De onde é que surgem os mitos, como decidiu considerar? Sim, obrigado pela pergunta que coloca e antes de passarmos para a resposta, permita-me fazer um breve enquadramento relativamente àquilo que constitui os principais pilares de desenvolvimento nacional. Isto à luz do Plano de Desenvolvimento Nacional. Estamos a falar de desenvolvimento do capital humano como sendo um eixo prioritário de desenvolvimento e o segundo pilar prioritário em sede do Plano de Desenvolvimento Nacional, estamos a falar da elevação dos níveis de segurança alimentar e nutricional. Jacinto, esses dois eixos constituem a base de toda a ação governativa com vista à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos angolanos. Relativamente ao produto, os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, que é a autoridade estatística do país, que é o órgão que publica as estatísticas oficiais do país, mostram que nos últimos 5 anos a economia tem apresentado um crescimento positivo. E este crescimento tem sido sustentado essencialmente pela dinâmica positiva do setor não petrolífero. E aqui importa dar destaque que, quando falamos do setor petrolífero, a atenção, ou seja, o realce é dado ao setor da agricultura. A agricultura, por quê? Por um lado, é um setor que, do ponto de vista do emprego, conforme fez referência, absorve muita mão de obra, e por outro lado, a agricultura, porque se olharmos para a composição das classes de despesa que compõem o índice de preço no consumidor final, ou seja, a inflação, notamos que a agricultura, a classe de alimentação e bebidas não alcoólicas é aquela que tem
o peso mais significativo, ou seja, cerca entre as classes mais baixas. Exatamente. Não, é a classe que representa o maior peso, cerca de 55%. É a classe de produtos que representa o maior peso. O maior peso, mas exato. Não em todas as classes. Quanto mais pobres as pessoas, tanto mais gastam em alimentação. Exatamente. Esta é a realidade que temos, mas também mais para frente poderemos explicar, porque os ponderadores usados para a medição do índice de preço no consumidor final, eles são baseados num inquérito que o INE realiza, que é o inquérito de despesas e receita aos agregados familiares. Está em curso um inquérito que está a ser seguido pelo Instituto Nacional de Estatística e teremos então uma atualização desses ponderadores. Vamos ter uma atualização desses ponderadores. Exatamente. O que é que vai mudar? Podemos ter aqui já a primeira apresentação, mas o que é que vai mudar com esta atualização dos ponderadores? Sim, o que vai mudar é essencialmente aquilo que o Jacinto acabou de dizer, né? Que quanto mais pobres, as famílias tendem a gastar grande parte do seu rendimento em alimentação. Bom, mas isto é uma realidade já de há muitos anos atrás. Sim. Então, com base nesse inquérito, o INE vai trazer a nova realidade e se calhar a classe de alimentação e bebidas não alcoólicas não terá assim tanto peso como tem atualmente. Portanto, esta trajetória de crescimento que nós temos verificado está a atribuir também ao crescimento da produção interna. Exatamente. E tal como podemos observar, com exceção do ano de 2026, que estamos a falar de projeções em sede do Orçamento Geral do Estado, o que temos aqui é o PIB não petrolífero, que é essencialmente dinamizado pelo setor agrícola, a crescer em média acima de 5%. Se olharmos para os 2 últimos anos, está a crescer em média a um ritmo acima de 5%. Mas até que ponto este crescimento do setor não petrolífero é suficiente para reduzir a vulnerabilidade a choques externos que o país tem, precisamente devido à indústria petrolífera? Parece que se está a tirar muito o petróleo da equação, sendo ele o carro-chefe do nosso crescimento económico. Sim, isto eu classificaria mais como um mito, entre aspas, porque esta noção que temos de que o petróleo é o carro-chefe, conforme diz, da economia nacional, é uma realidade de 10, 15 anos atrás. Porque se olharmos para a participação dos setores de atividade no produto interno bruto, vamos notar que o setor petrolífero tem apresentado uma participação cada vez mais diminuta. Mas a diminuição da participação do setor petrolífero é resultante de questões estruturais da própria indústria petrolífera nacional, muito mais do que o crescimento do setor não petrolífero. Sim, com isso não queremos dizer, Jacinto, que o setor petrolífero não seja relevante para a nossa economia. O setor petrolífero continua a ser relevante para a nossa economia, tanto é que é o setor que concentra cerca de 92% das nossas exportações e por esta via é um setor que nos permite obter divisas essas que são canalizadas para as importações, que nós usamos tanto na indústria quanto na agricultura. É um setor relevante. Não queremos com isso dizer que não seja. Estando clara esta relevância do setor petrolífero e admitida aqui por si também, exato. Qual é que é o contraponto do setor não petrolífero em relação ao petrolífero? Para responder a essa questão, nós devemos olhar para os números. E olhando para os números, nós, por um lado, olhamos para a participação de cada um dos setores de atividade no produto interno bruto. A participação, o que é? Ou seja, voltando ao conceito de produto interno bruto, estamos a falar de bens e serviços finais, comercializados a preços de mercado, não é? Produzidos durante um determinado período de tempo. Se nós olharmos para um determinado ano e olharmos para a dinâmica de cada um dos setores, vamos poder visualizar quais dos setores contribuiu mais para o PIB e qual contribuiu menos. E a contribuição é feita com base no valor da produção. E o que os dados têm mostrado é que, por exemplo, no primeiro trimestre de 2026, tal como se pode aferir aqui na figura inferior à esquerda,
A agricultura, por exemplo, participou com cerca de 20,52% daquilo que foi a produção global no primeiro trimestre. E o segundo setor que mais contribuiu para a produção no primeiro trimestre foi o comércio, e em terceiro aparece então o setor petrolífero. Bom, se estivéssemos a falar de projeções, estaríamos a admitir os pressupostos de um e de outro, mas neste caso concreto nós estamos a falar de estatística, aquilo que efetivamente ocorreu. E o que ocorreu é precisamente isto que aqui está demonstrado. Portanto, estamos a falar de uma transformação estrutural da economia ou resultados conjunturais e meramente de base estatística? Não, eu diria que nós estamos a fazer este caminho, não é? Este caminho de uma transformação estrutural, porque as transformações estruturais não são, ou seja, não ocorrem no curto prazo, são fenômenos de longo prazo. E não é o facto de crescermos 1, 2 anos que vamos assim afirmar de que estamos perante uma transformação estrutural da nossa economia. Mas aqui um ponto, Jacinto, é que o Instituto Nacional de Estatística, quando efetuou a revisão do ano de base de 2002 para 2015, o que é que trouxe em termos de evidências? É que até então, ou seja, até antes da publicação das contas em 2025, o que nós tínhamos era uma estrutura que permitia o Instituto Nacional de Estatística elaborar as suas estatísticas em termos de contas nacionais, que refletia a organização da nossa economia com base nas evidências de 2002. O Jacinto acredita que a estrutura que tínhamos em 2002 passou a ser a mesma estrutura que tínhamos em 2015 o novo ano e que temos em 2025? Claramente que não. Vamos olhar para esta trajetória e depois voltar aos 10,88 que foram registrados agora em maio. A começar com 2022, 13% de inflação. Exatamente, Jacinto. Mais uma vez, temos aqui dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística e a inflação é um daqueles indicadores econômicos que a todos interessa, não é? Interessa-nos enquanto consumidores e interessa-nos enquanto, bom, se estivermos do lado da produção, não é? Enquanto produtores. Então, este é um indicador que nós selecionamos também para trazer aqui e tal como podemos visualizar a partir de 2024, tendo como referência este pico, o índice de preço do consumidor registrou uma variação de cerca de 27,5% e, bom, temos aí os dados de abril, mas nesse momento o Instituto Nacional de Estatística já publicou os dados de maio, estamos em 10,88%. Este ritmo de desaceleração da inflação não é por acaso, Jacinto. Este ritmo tem precisamente a ver com aquilo que abordamos no slide anterior, ou seja, o aumento da produção nacional de bens e serviços tem permitido que haja uma maior oferta e quando a oferta aumenta, tal como conhecemos dos modelos macroeconômicos, não é? Há então uma pressão sobre os preços em termos de queda. E dando já aqui uma ênfase naquilo que o Jacinto fez referência, o 11,6 de abril ou o 10,8 de maio não significa, portanto, e aqui é importante esclarecer mesmo isso à audiência, que a inflação, ou seja, os preços não têm aumentado. Os preços têm aumentado, é só que há um ritmo decrescente, ou seja... Isto explica que não existam, se calhar não é a expressão concreta, sinais concretos de recuperação de poder de compra das famílias? O ritmo... As pessoas estão a olhar para os números. Estão a olhar, por exemplo, que em 2024 tinham 27,5% de inflação. Exatamente. Que agora em maio está a 10,88%. Exatamente. Né? Mas no bolso, na hora de adquirir bens e serviços, as pessoas continuam a sentir este peso. Portanto,
estão a olhar para os números e os números não se estão a traduzir em sinais concretos. Estão. Por quê? Porque quando olhamos para o 27, significa que os preços naquela altura, o índice de preços, variou nesta magnitude, ou seja, os preços em média estavam a crescer a um ritmo de 27,5%, por exemplo. Hoje, quando olhamos para o 10,88%, estamos a dizer o quê? Ou seja, os números estão a traduzir o quê? Que os preços continuam a crescer, só que numa magnitude menor daquela que se verificava, por exemplo, em 2024. Do ponto de vista econômico, assume-se que, taxas de inflação entre 2% e 3% são tidas como taxas de inflação naturais, aquelas que são aceitáveis, porque é preferível ter um pouco de inflação entre 2% e 3% a não ter inflação, ou seja, termos uma deflação. Porque se a inflação é um problema, a deflação também chega a ser um problema. Porque ainda que a inflação esteja em níveis de 2% ao ano, 3% ao ano, as famílias vão continuar a sentir, ou seja, no ato da compra de bens e serviços, que os preços estão a aumentar. Só que aumentam a que nível? A níveis de 2%, 3%. Muito bem. Nós temos também nesta apresentação o desemprego, sendo que a taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2026 situou-se em 21,3%, sendo que a população empregada esteve, na sua maioria, a trabalhar no setor da agricultura, pecuária, caça, florestas e pesca. Se olharmos para esses dados e recuarmos na primeira apresentação que aqui tivemos e pensarmos no crescimento consolidado da economia, a questão é: porque é que este crescimento consolidado não se está a traduzir também em muitos mais empregos? Bom, o crescimento econômico, tal como fiz referência, ele pode ter vários fatores, vários determinantes, não é? Mas o que é esperado é que quando há crescimento econômico, não é? Haja uma redução no nível de desemprego. Mas o que nós estamos a notar aqui, Jacinto, antes de ir precisamente para a sua questão, é que nós estamos a vir de níveis muito elevados de taxa de desemprego. Quer dizer, é um facto. Por exemplo, aqui em 2023 estamos a sair de taxas de 31,9%, e mesmo antes da adoção por parte do INE das novas não diria, né, das recomendações já antigas que nós não implementávamos por parte da OIT, já se observava uma tendência de desaceleração do ritmo da taxa de desemprego. Se observar no terceiro trimestre de 2025, a taxa de desemprego já estava em torno de 26,9%, ou seja, saímos de 31% para 26,9%. O que aconteceu no quarto trimestre? É que o INE viu-se, no dever, não é, de adotar as recomendações, uma vez que o governo angolano, ou o Estado angolano, é parte da Organização Internacional do Trabalho, e por esta via, então, assume as recomendações que demandam deste órgão. A alteração da metodologia permitiu, então, que se verificasse essa quebra, não é, da série. Saímos de 26,9 para 20,2 no quarto trimestre de 2025. E, portanto, mudou a forma de contar, não se alteraram de facto a situação do emprego. Sim, porque, Jacinto, é assim, porque existem regras, existem metodologias. Claro. Porque para um indivíduo, por exemplo, ser considerado desempregado, é necessário que cumpra cumulativamente 3 critérios. O primeiro, tem de ser um indivíduo em idade ativa, está lá, não tem trabalho. Não tem trabalho. O segundo é saber se este indivíduo está disponível para trabalhar. Porque uma questão é não ter trabalho, e se aparecer algum trabalho, o indivíduo não estar disponível para trabalhar. Diz, agora não é?
E o terceiro critério qual é? Bom, não tem trabalho, está disponível, se está à procura por um emprego. Porque eu posso não estar a trabalhar, estou disponível, mas não vou a um centro de emprego à procura por um emprego. Ou seja, se o indivíduo não cumpre com esses 3 critérios cumulativos, não é considerado como sendo desempregado. É considerado como sendo fora da força de trabalho. Esta é a definição, é a metodologia internacionalmente aceita. O que nós fizemos foi tão somente adequar as nossas estatísticas à metodologia internacionalmente aceita. Bom, grande parte dos países a nível da SADC já implementavam essas recomendações. Sim, mas não foi muito bem, esta nova metodologia não foi muito bem acolhida por parte da classe académica nacional. Académica, bom, por parte da classe académica não tenho essa informação, mas aqui o Instituto Nacional de Estatística tem feito um grande trabalho de pedagogia. Há muitos centros de investigação a fazerem... Exato, mas era suposto os centros conhecerem as metodologias internacionalmente aceitas. Era suposto. Não conhecendo, bom, lamentamos, mas é unânime, eu estive presente quando o INE esta apresentação publicou. Da nova metodologia. Estiveram lá presentes também alguns representantes de centros de investigação. Ou seja, é necessário que se faça mesmo essa pedagogia, não é? Porque o INE tem feito um trabalho exaustivo sobre isto. Recentemente fez uma conferência de imprensa sobre as contas nacionais do primeiro trimestre. Foi possível também esclarecer muitos factos. Exatamente. O que nós estamos a fazer tem estado a fazer. Estar em compliance, né? Como se diz, estar em compliance com as normas internacionais. Vamos ver agora o que tem impactado na próxima apresentação à economia nacional, a economia real, o que tem influenciado positivamente um dos fatores aqui citados, é o aumento do estoque de crédito à economia em moeda nacional. Exatamente. Jacinto, o que temos aqui são dados do Banco Nacional de Angola, estão disponíveis na página do BNA. E, bom, olhando para os dados, o que nós podemos depreender é que o resultado que temos vindo a assistir a nível do aumento da produção nacional de bens e serviços não é um resultado, bom, que tem surgido assim de forma do nada, não é? Ou seja, este resultado demanda de todos aqueles esforços do parte do Executivo e por parte das instituições financeiras no sentido de apoiar os produtores nacionais. E esta evidência está aqui demonstrada, por exemplo, de 2022 a 2025, o estoque de crédito da economia cresceu cerca de 92,9%. E cerca da metade, permitam, cerca da metade deste crédito foi canalizado para o setor real. Aqui estamos a falar de setores como agricultura, indústria transformadora, indústria extrativa, construção e comércio. E o efeito inflação? Foi ponderado ao assumir-se este aumento? Aqui estamos a falar do estoque de crédito, ou seja, aquilo que foi disponível, o crédito que foi disponível à economia, concedido à economia. A inflação, bom, como o Jacinto deve calcular, a inflação impacta sobre a taxa de juros, não é? Quanto maior a inflação, maior a taxa de juros nominal. Sim. Exatamente. Então, este ritmo que temos observado a nível da inflação, de desaceleração, tem permitido que o Banco Nacional de Angola ajuste a sua política monetária, reduzindo as taxas de referência. Ou seja, na economia, Jacinto, na economia as variáveis estão todas interligadas. O que acontece num determinado setor acaba impactando os demais setores. Bom, o que temos aqui é o crédito e grande parte desse crédito também, Jacinto, falou da inflação, e uma vez que a inflação também impacta sobre a taxa de juros nominal, grande parte desse crédito, para além dos canais que são utilizados pelo governo, como estamos a falar do BDA, Banco de Desenvolvimento de Angola, estamos a falar do Fundo de Garantia e alguns apoios também que o FADA concede aos agricultores, mas parte deste crédito também é influenciado pelo aviso 10 do Banco Nacional de Angola.
E o aviso 10, como sabe, tem uma taxa de 7,5%, ou seja, abaixo da taxa de inflação que temos estado a observar. Ou seja, é uma taxa, diria, fixa, não é? Mas como é que o impacto deste crédito tem sido avaliado? O impacto deste crédito reflete-se na dinâmica dos setores de atividade. Ou seja, se nós olharmos aqui para o setor, por exemplo, da agricultura ou o setor da indústria transformadora, o aumento... A agricultura, por exemplo, podemos pensar na redução das exportações como um impacto esperado. Redução das exportações por conta do aumento da produção interna. Da produção interna. Exatamente. Este impacto está aí? Está, é o que temos observado, né? A agricultura tem estado a crescer. Cresce por quê? Porque, por exemplo, um agricultor pretende adquirir um trator, porque trabalha de forma manual. Ao adquirir um trator, não tendo liquidez imediata, pode recorrer a uma instituição financeira, solicitando um crédito, e obtendo esse trator, aumenta a sua produtividade. Sim. Na mesma área de cultivo, pode aumentar a sua produtividade. Aumentando a produtividade, aumenta a produção. Claramente. Domingos Sobrinho, vamos fazer um rápido intervalo aqui no Direto ao Ponto. Há outros números da economia nacional para avaliar quando voltarmos do rápido intervalo. Volte connosco. Obrigado. Boa noite, bem-vindos de volta ao Direto ao Ponto. O desempenho recente da economia nacional é o tema em análise nesta edição, com Domingos Sobrinho, é diretor do Gabinete de Estudos Socioeconómicos do Ministério do Planeamento. Estamos a olhar para este desempenho recente da nossa economia. Agora que voltamos do intervalo, olhamos para uma questão que durante muito tempo foi de grande preocupação, mas que a realidade parece estar a mudar, que é a dívida. Sim, Jacinto, nós selecionamos também aqui para partilhar nesta audiência a questão da dívida, mas aqui em particular selecionamos um indicador que está previsto na Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas. Por exemplo, esta lei define como um limite máximo da dívida pública em percentagem do PIB um valor igual ou inferior a 60%. Mas Exato. Aqui a questão desta lei, acha que foi feita à medida do nível que nós tínhamos na altura? Não, porque eu diria que é um valor que as instituições internacionais, como sabe, nós recebemos assistências por parte de instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional e temos também periodicamente estado em contato com agências de rating. Então, não se trata de um indicador feito à nossa medida. Isto é com base mesmo em recomendações, benchmarkings internacionais. Porque se vir, em 2023, o nosso rácio dívida pública em percentagem do PIB estava em torno de 71,48%. Então, estava acima do limite, limite máximo definido por esta lei da sustentabilidade das finanças públicas. Então, o que temos aqui são dados efetivos até 2025 e temos a projeção que está prevista em sede do Orçamento Geral do Estado. E tal como se pode observar, a partir de 2024, a dinâmica deste rácio dívida pública em percentagem do PIB tem então apresentado uma tendência decrescente e se fixado abaixo do limite estabelecido na lei. Mas este rácio dívida PIB e esta redução, para vocês, resulta essencialmente de quê? Bom, um dos fatores que poderá ou que pode contribuir para a redução deste rácio, e tratando-se de um rácio, se virmos, o que é que temos no denominador? Temos o PIB. Então, por um lado, este rácio pode diminuir. Uma das hipóteses
pode diminuir se o produto interno bruto aumentar. Sim. Mantendo o mesmo estoque de dívida, um aumento do produto interno bruto pode levar a uma redução do rácio. Portanto, Mas também pode diminuir se, porventura, o estoque da dívida diminuir, não é? Uma redução no estoque da dívida. Portanto, aqui podemos ter uma gestão mais eficiente Exatamente. da dívida e também o crescimento nominal da economia. Sim, o crescimento do produto interno bruto pode impactar também sobre a redução deste rácio. Temos aqui também uma questão das reservas internacionais, que também gera acesos debates em relação ao que fazer com estas reservas, sobretudo olhando para o mercado cambial, enfim. Qual é a posição que tem nesta discussão? Sim, aqui, bom, do lado do setor externo, selecionamos também esta variável de interesse estratégico para o país, que tem a ver com as reservas internacionais. Como sabe, a nível da SADC, nós temos os indicadores de convergência macroeconômica e um dos indicadores é precisamente o nível de reservas internacionais em termos de cobertura, não é? De meses de importação. E a nível da SADC, o limite que foi definido como limite mínimo são 6 meses. 6 meses. E o que nós temos, e tem sido quase que constante, não é? A média verificada desde 2023 de 8 meses de importação, o que significa que nós, bom, temos estado acima daquilo que é recomendado, que para nós dá-nos uma almofada. Há esta recomendação, mas até que ponto as reservas atuais estariam protegidas num cenário de queda prolongada do preço do petróleo? Bom, esta é uma excelente questão, Jacinto. Porque aqui o conceito de reservas, antes de olharmos mesmo para o país, reservas internacionais que são geridas pelo Banco Nacional de Angola, devemos fazer uma introspecção ao nosso nível, não é? Porque as reservas, tal como o próprio nome sugere, elas não devem ser usadas se porventura aparecer um evento inesperado ou eventos correntes, não é? São recursos que o Banco Central gere para fazer recurso a eventos, bom, mais estruturais, não é? Falou do mercado cambial. Hoje o mercado cambial angolano é livre, ou seja, é um mercado cambial em que os agentes econômicos interagem em termos de compra e venda de divisas e a participação do Banco Central quase que é residual. Ou seja, o Banco Central em algumas situações intervém, mas se olharmos para as intervenções mínimas que o Banco Nacional tem feito a nível do mercado cambial, quase que aparece, em termos dos principais agentes, aparece lá para o fim da tabela. E olhando numa série, facilmente se constata que o Banco Central quase que não participa do mercado cambial, não é? Sim. Exatamente. Então, por isso é que o nosso nível de reservas tem se mantido nestes níveis. Esta é uma realidade diferente da que tínhamos antes da adoção deste modelo de câmbio livre, não é? Porque quando o regime cambial é fixo, o que acontece? O Banco Central, para controlar a taxa de câmbio aos níveis previamente estabelecidos, faz recurso às reservas internacionais. Ou seja, intervém no mercado cambial, retirando o valor das reservas internacionais para cobrir o excesso de procura verificado no mercado. Esta intervenção desapareceu? Desapareceu, porque hoje o mercado cambial é livre. Desapareceu de é determinado. Sim, hoje a intervenção do banco, porque os dados assim indicam, não é? Hoje a intervenção do Banco Central no mercado cambial é residual. É residual. Ou seja, temos as empresas petrolíferas, as empresas diamantíferas, que têm o maior peso nas transações do mercado cambial. Muito bem, olhamos agora para a agenda de reformas e a melhoria na governação económica que, segundo o Ministério do Planeamento, tem garantido alcançar indicadores macroeconómicos estáveis. Exatamente. Jacinto, o que temos aqui
traduz-se naquilo que são os impactos decorrentes da dinâmica econômica que temos observado nos últimos anos. Porque, tal como fez referência inicialmente, não basta a economia crescer se este crescimento não afetar a vida das populações. Então, o que é esperado é que quando uma economia cresce, a economia passa a ter mais rendimento e esse rendimento seja alocado, então, a favor das famílias. E é o que nós podemos observar a partir desses indicadores selecionados, por exemplo, o aumento do número de camas, não é, de 2023 para 2025. E este aumento do número de camas é fruto da implementação do Programa de Melhoria da Assistência Médica e Medicamentosa por parte do Ministério da Saúde. E tem sido um facto as evidências de inaugurações de hospitais no domínio da saúde. No domínio da educação, temos aqui também um aumento no número de salas de aulas, sobretudo no ensino primário. O que acontece também a nível da população tem acesso à água potável, que em 2025 fixou-se em 57%. O mesmo acontece com a taxa de eletrificação, não é? Que de 2023 a 2025 passou de 43% para 48%. E aqui, sem prejuízo dos indicadores apresentados acima, temos um indicador que se destaca. Tem a ver com a insegurança alimentar severa. Poderá perguntar por que das três, por que a severa? Porque, bom, temos a moderada e a leve. Se olharmos para as terminologias dos termos, não que elas não sejam relevantes. É mais a magnitude da redução, não é? Exatamente. A magnitude da redução e diria, o termo que é utilizado, insegurança alimentar severa, ou seja, é mais grave, não é? É mais grave. Mas é também onde diminuiu mais. Exatamente. É este ponto que eu gostava de destacar, porque estamos a falar de insegurança alimentar e inicialmente fiz referência de que um dos principais eixos da governação tem a ver com a elevação dos níveis de segurança alimentar. Bom, quando se eleva a segurança alimentar, a insegurança diminui. Então, o reflexo está aqui nesses dados. E esses dados podem ser confirmados com base nas publicações do Instituto Nacional de Estatística, que mostram então que a insegurança alimentar severa reduziu de 19,6% para 11,7%. Isto é mais uma evidência daquilo que tem sido o aumento da produção nacional. Temos também aumentos de salas de aula, do ensino primário, taxa de eletrificação. Enfim, tem estes aumentos que o Ministério do Planeamento decidiu destacar. Exato. A questão que coloco apenas é se está a acompanhar o crescimento demográfico. Bom, falar de crescimento demográfico, com base nos dados mais recentes do censo 2014, bom, 2024, obrigado. Nós temos uma taxa média de crescimento em torno de 3,2, 3,3. E se olharmos para... Praticamente 1 milhão de pessoas. Exatamente, por ano. E se olharmos para a taxa média de crescimento dos últimos 3 anos, tem estado também em torno desses níveis, 3,4, 3,5. Mas há um indicador que serve para explicar se este crescimento tem ou não correspondido à taxa de crescimento da população, que é o indicador do PIB per capita. Não temos aqui nos slides, mas se olharmos para os indicadores, para este indicador do PIB per capita, quer seja em termos em kwanza ou em dólar, ele tem apresentado uma tendência crescente. O PIB per capita, tal como o nome sugere, é o produto interno bruto dividido pelo número da população, né? Então, temos aí um indicador que nos permite aferir até que ponto é que o crescimento tem estado ou seja, em termos per capita tem estado a aumentar. Okay? Muito bem, vamos para a nossa última apresentação, o nosso último slide, que vai olhar para
as medidas que visam acelerar a diversificação da economia. Antes de olharmos, naturalmente, para os compromissos que aqui estão, é como é que eles se distinguem das outras estratégias de diversificação económica que tiveram um resultado, digamos, limitado. Bom, Jacinto, nós partilhamos aqui esta apresentação no sentido de, mais uma vez, reiterar que o compromisso expresso no Plano de Desenvolvimento Nacional tem a ver com a elevação dos níveis de segurança alimentar e tem como base o aumento da produção nacional. Porque o processo de diversificação, conforme fez referência, é um processo de longo prazo. A diversificação não se dá em 1, 2 anos, 3, 4 anos. A diversificação econômica é um processo de longo prazo. Então, o que nós devemos talvez valorizar é o processo que nós estamos a fazer, o caminho que nós estamos a fazer. E este caminho mostra-nos então que o setor que não depende do petróleo, porque quando falamos de diversificação estamos a falar da economia não petrolífera, se bem que podemos diversificar também dentro do setor petrolífero, mas o nosso entendimento é que quando se fala de diversificação está-se a falar do setor não petrolífero. E é ali onde têm sido canalizadas todos os instrumentos, quer sejam financeiros, quer sejam instrumentos de apoio institucional por parte do Executivo. E aqui estamos a falar de compromissos. Esses compromissos falou de estratégias. Nós temos um plano de desenvolvimento nacional, 23-27. E depois temos outros instrumentos que são aprovados, que não significa que é mais um instrumento que vem concorrer com o plano de desenvolvimento nacional. Porque o plano de desenvolvimento traça as linhas orientadoras e depois os setores, para materializarem essas linhas, vão elaborando, aprovando instrumentos mais efetivos. Conforme eu dizia, em termos de compromissos, temos aqui um primeiro, que tem a ver com a política industrial e a transformação econômica. Este é um compromisso que o Executivo tem, todos eles alinhados com o Plano de Desenvolvimento Nacional. E um segundo, que tem a ver também com a segurança alimentar e desenvolvimento rural, porque entendemos que o tema da segurança alimentar, por um lado, vai nos permitir produzir e obter riquezas e, por outro lado, vai nos permitir também tirar da insegurança alimentar aquelas famílias que hoje lá se encontram. Este desenvolvimento que se pretende para o setor não petrolífero, conforme tem sido veiculado pelos titulares dos departamentos ministeriais afins, é um crescimento que, na perspectiva do Executivo, este crescimento deve ser liderado pelo setor privado. Ou seja, estamos aqui a falar do Executivo, mas numa perspectiva simplesmente de apoio aos produtores nacionais. Apoiar como condições favoráveis. Exatamente. Apoio institucional, apoio aprovando um decreto executivo, é este apoio que nós nos referimos. Senão, a produção como tal, a produção é feita pelas famílias, a produção é feita pelas empresas. E permitam-me aqui abrir um parênteses que, não obstante, quando o Instituto Nacional de Estatística publica um número, o Executivo utiliza esse número e apresenta ou amplifica, mas aquele número, por exemplo, quando dissemos que a economia em 2015 ou no primeiro trimestre cresceu 5,32%, aquilo é resultado da atividade econômica do país. É resultado da atividade econômica, por exemplo, do irmão do Jacinto, que tem uma fábrica, produziu mais do que no ano anterior, e fruto deste aumento da produção, bom, teve um resultado, imaginemos um resultado líquido do exercício positivo,
É isso que o INE vai contabilizar, a produção feita pelas famílias, pelas empresas. Claro, com os incentivos prestados pelo governo. Finalmente, temos então aqui a questão que tem a ver com a melhoria do ambiente de negócios, não é? Que tem como finalidade foi atrair... descontinuado o doing business. Temos esta dificuldade em saber onde é que nós estamos efetivamente. Se pensarmos não nas intenções de investimento, mas nos investimentos materializados, devemos ficar alarmados? Não, porque, tal como a diversificação, o processo de melhoria do ambiente de negócios é contínuo. Ou seja, hoje, se olharmos para as economias a nível do mundo, todo o governo, quer seja de economias desenvolvidas, quer seja de economias em vias de desenvolvimento, procura sempre criar as melhores condições para atrair investimento para as suas respectivas economias. Domingos Sobrinho, muito obrigado por ter ido connosco direto ao ponto. Ok, obrigado. Estivemos a olhar para o desempenho recente da economia nacional. O Direto ao Ponto regressa no próximo sábado. Muito obrigado por nos preferir.